Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e hoje nós temos aqui o privilégio, a honra, o prazer de receber aqui dois cineastas, dois diretores do filme O Preço, um filme que traz uma discussão, um debate muito importante, muito oportuno sobre o financiamento de campanhas eleitorais. Nós estamos recebendo aqui a Nayara Mendel e o Álvaro Costa, que fizeram parte de uma equipe, de um grupo de diretores, de cineastas, juntamente com o Wellington e com a Mary, né? Mari. Com a Mari. E eles produziram esse brilhante filme. Eu tive a oportunidade de assistir o filme recentemente, eu acho que foi o lançamento, inclusive, um filme muito crítico, muito importante, que, na minha opinião, tem que ser muito divulgado nas comunidades, nas escolas, nas universidades, porque ele traz o retrato fiel de como que funciona o financiamento hoje de campanhas eleitorais, traz todo esse debate do momento que nós estamos fazendo essa discussão em todo o Brasil, principalmente com a Operação Lava Jato, com o trem-salão aqui em São Paulo do Alckmin, o escândalo do cartel. Então é muito importante que a população saiba quais são os bastidores das campanhas eleitorais, e o filme de vocês aborda essa questão de uma forma surpreendente, né? Mostrando detalhes. Eu acho que todo mundo tem que saber desse filme, tem que assistir, por isso que nós estamos trazendo vocês aqui, porque é um filme que vai dar uma grande contribuição, já está dando para esse debate. Eu queria saber de vocês, começando com o Álvaro, Álvaro, qual foi a ideia, como que surgiu a ideia de fazer um filme com esse tema? Tá. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer tanto a presença no lançamento do filme que foi acontecendo na Galeria Olido no dia 13. Bom, o filme ele foi construído no Instituto Criar, assim, não sei se a gente pode citar o nome, acredito que sim, né? Tranquilo. O Instituto Criar é uma ONG, né, que trabalha na formação de jovens e adolescentes para trabalhar com audiovisual, para trabalhar com TV, para trabalhar com cinema, né? E lá é um encontro, né, um grande encontro de jovens e adolescentes de diversas regiões do estado de São Paulo. Então eu sou da Zona Leste, ela é da Zona Sul, todas as regiões se encontram lá, adolescentes e jovens. E lá a gente viu algo em comum entre a gente, que era essa questão política, né? Essa inquietação política que 10, 20, 30, 40 estudantes de diversas oficinas, que lá tem aula de câmera, aula de produção, aula de edição, e a gente viu, a gente tá aqui, tá aprendendo tecnicamente, mas a gente tem uma outra veia política muito assim, muito forte, né? E aí a gente criou um grupo de debate que a gente se encontrava todas as terças-feiras para discutir política, né? E acho que lá foi o nascimento desse processo, foi o nascimento do filme, né? Começou lá. Só antes de passar para a Nayara também fazer o comentário dela, eu queria chamar o VT de um trecho do filme. Legal. O poder emanando do povo, em seu nome será exercido, cuja soberania foi consagrada através do voto direto e secreto, igual para todos. Quanto que é lucrativo, o quanto que é um investimento acertado hoje para as empresas investirem em campanhas eleitorais. O eleitor acaba tendo um voto, né? Ele vota, ele naturalmente participa desse processo, mas na verdade não é ele que decide as eleições. Acho que fez bastante diferença o fato de eu ter tido uma campanha relativamente modesta. Com expectativa de voto? Eu não sei, a gente não está conseguindo pegar o resultado ainda. Uma grande caminhada, pedir voto para os parentes, para os amigos. Hoje, se você for ver o modelo dos debates eleitorais, eles são a lógica do espetáculo, né? Não tem jeito de botar igualdade todo mundo. Diga-me com quem andas, eu lhe direi quem és, né? Foi o primeiro filme de vocês? Como grupo, sim. A gente é uma equipe de 13 pessoas, todos jovens, de 17 a 20 anos. Então, alguns já tinham participado de filmes, já feito filmes autorais, mas como um grupo, tratando sobre política, foi o nosso primeiro filme. Foi uma experiência bem louca. A gente participou de um edital chamado Criando Asas, que é do Instituto Criar junto com a Red Bull. Fizemos todo o projeto, foi um grande processo de escrever todo esse roteiro.
E aí conseguimos ganhar edital, né? Conseguimos o financiamento para fazer o filme. Depois a gente demorou 1 ano para finalizar o filme. Desde a idealização até a estreia. Foi 1 ano de todo esse processo, que é muito longo, já que o filme é um mini documentário de 20 minutos. 20 minutos. E vocês já tinham alguma experiência, eu digo, nessa área de arte visual, de vídeo antes, assim, experiência individual, ou toda a experiência foi adquirida no Projeto Criar, no curso que vocês tiveram? Em maioria, sim. Algumas pessoas já tinham. Só que nós somos todos da periferia. Todas as pessoas que fizeram um filme vêm da periferia, que é a premissa para entrar no Instituto Criar. Que sejam das regiões Onde fica o Projeto Criar? Fica no Bom Retiro. E aí é importante que todas as pessoas venham de classes mais difíceis de conseguir chegar perto da arte, né? Então algumas pessoas sim, mas a maioria não. A primeira teve um contato ali no CRIAR, que são 1 ano de curso. E no meio do nosso ano a gente começou a fazer o filme, assim. Tá. E vocês fizeram exatamente no momento da campanha eleitoral o filme? Ele foi decidido naquele momento ou não? Então, o edital ele abriu em maio, né? De 2014, no ano eleitoral. Maio de 2014, Tá. E aí a gente viu um tempo propício, né? Falou, a gente vai ter uma eleição aqui, vamos aproveitar. E aí o resultado do edital saiu em junho, aí a gente acompanhou os 2 candidatos do filme no processo eleitoral, né? A Isa desde julho a outubro mesmo. Tá. E como que foi a escolha desses candidatos? Vocês procuraram outros partidos também? Ou houve muita dificuldade de ter autorização dos partidos, dos candidatos? Porque a equipe ficou acompanhando o tempo todo a agenda dos candidatos. Teve muita resistência? Foi muito complicado. A ideia era começar desde o início da campanha do candidato até o final. Só que a gente não conseguiu fazer isso porque foi muito difícil de conseguir esses personagens para o filme. Então, começamos pensando em deputados federais e não estaduais. Então, a gente tinha um candidato para deputado federal também do PSOL. E, do outro lado, a gente tinha conseguido o Cândido Vacareza, do PT. Não deu certo, a gente não conseguiu acompanhar ele. Depois tentamos outro, que era o Ramalho da Construção. Também não conseguimos, a gente teve um monte de contratempo com ele. Então demorou muito. Quando a gente conseguiu chegar no Zé Américo, que é o final, e aí a gente teve que mudar de deputado federal para estadual, consegui falar com a Isa. Nisso já estava no final da campanha. Então a gente grudou nele, assim, todos os dias para conseguir a realidade mesmo que seja do final. Assim. Vocês acompanhavam a agenda do candidato o tempo todo? A gente recebia, para você ter uma ideia, a gente recebia a agenda do Américo, por exemplo. Um dia, agenda de quinta-feira, na quarta, de madrugada, a gente se organizava em equipamento. Quem vai? Vai você. Vai o Wellington, Nayara e um operador de áudio. Vai, corre, amanhã, 8 horas da manhã em tal lugar. E aí a gente se organizava assim pelo WhatsApp. Assim, eu acho que se não fosse o WhatsApp hoje, a gente não saberia como que a gente ia fazer esse filme, porque acompanhar um candidato aí, você sabe muito bem, né? Uma agenda muito... Um processo eleitoral, as coisas mudam muito rápido. A agenda que tinha em um lugar mudou, foi para outro. E esse processo a gente teve que acompanhar de perto, né? A gente teve momentos de chegar num local e aí passarem um local pra gente, a gente chegar, o candidato já foi embora, aí a gente vai atrás do segundo lugar onde ele estava, o candidato já foi embora, já tem outro local, a gente não conseguia gravar. Agora, em tese, vocês escolheram 2 candidaturas e 2 partidos que, em tese, seriam 2 partidos de esquerda, né? Quer dizer, o PT não é mais de esquerda mesmo, já foi um dia, na verdade, mas é considerado ainda por muitos como de esquerda, né? Foi difícil conseguir um partido que fizesse um contraponto, alguém do PSDB, do DEM, do PMDB, um PTB, são os partidos de outro espectro político, eleitoral. Vocês tiveram dificuldade? A gente teve muita dificuldade nesse sentido dos 2 personagens centrais, porque a gente queria contar uma história e aí em grupo a gente conversava bastante. Se fosse possível a gente pegar 2 irmãos de uma mesma casa, de uma mesma região, com as mesmas vivências, com a mesma popularidade, e a gente fosse... E os 2 fossem candidatos, e a gente fosse dividir, o único fator que seria decisivo seria o dinheiro. Era isso que a gente queria tornar evidente no filme. Mas aí há toda uma questão partidária, há toda uma questão eleitoral, há outras questões que interferem nesse processo que a gente não conseguiu necessariamente isso, até porque não há, né? Mas a gente optou por algumas candidaturas que fossem relacionadas aos partidos que fizessem um contraponto. Então, sim, o PSDB ele foi com o Ramalho da Construção
Pensamos em alguns deputados do PP também, mas acabou acontecendo que foi PT e PSOL. Até porque era um lugar mais fácil, que a gente tinha abertura, tanto até para entrevistados. Era difícil achar um contraponto que quisesse falar com a gente e abrisse as portas para falar com a gente. Complicado. Tá, vocês sentiram muita diferença? Lógico que sentiram, mas como que vocês viram essa diferença da campanha da Isa, do PSOL e do Zé Américo? A questão na questão central, que é essa que vocês tocaram, que é a influência do poder econômico nas eleições no Brasil. Porque o grande debate é o seguinte: hoje a política está sequestrada pelo poder econômico, a política no geral e principalmente eleitoral, que é financiada pelas grandes empresas, pelo agronegócio, pelas grandes empreiteiras. Nós temos hoje a bancada da bala, que financia, né, os deputados dessa área dita bancada da segurança pública. Nós temos a bancada do boi, que é financiada pelo agronegócio, e mesmo as bancadas evangélicas, né, a bancada da Bíblia também, que ela é bancada também financeiramente pelas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, as evangélicas, né? Mas vocês perceberam, ficou muito claro para vocês isso na questão do poder econômico? Ficou. Logo de início, nas nossas pesquisas já era estrondoso. Às vezes a gente tem uma ideia de que sim, mas quando você vai olhar no papel ali o valor, você já toma um baque. Na hora de gravar, então, pior ainda. A gente tem uma passagem no filme em que a Isa Pena está no carro e aí ela não tem dinheiro para pagar o pedágio quando ela está viajando para fazer campanha numa cidadezinha do interior de São Paulo. E, em contraponto, a gente tem o José Américo, que tem muito mais ajuda financeira para fazer a campanha, fazendo coisas que seria impossível para um candidato pequeno com pouco dinheiro fazendo churrascos e com muita propaganda, muita publicidade, o que faz uma diferença tremenda, a gente sabe. Que sim. E aí, nesse processo todo, vocês participaram de duas campanhas, praticamente, vocês se colocam hoje, aí fazendo uma pergunta pessoal para vocês, a favor do financiamento público de campanha? Vocês são contra o financiamento empresarial de campanha? Digo isso porque ontem foi votado no Senado Federal o projeto da reforma eleitoral. Ele tinha saído da Câmara Municipal, mas na Câmara Federal, e da Câmara Federal ele saiu com a aprovação da continuação do financiamento empresarial. Porém, o Senado mudou. O Senado rejeitou esse artigo, então ele voltou agora para a Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, sem o financiamento, sendo proibido, na verdade, o financiamento empresarial de campanha, que é um grande avanço, que pelo menos nós reivindicamos. Uma parte da população brasileira entende que não pode ter financiamento empresarial de campanha eleitoral. E, com a experiência que vocês tiveram, vocês ficam contra ou a favor desse financiamento? Olha, eu, há um bom tempo, já sou totalmente a favor do financiamento público, assim, aí depois do filme mais ainda, sabe? Para mim é a raiz da corrupção, é o grande câncer político do nosso país, está ligado ao financiamento de campanha eleitoral. E é engraçado, porque ontem no Senado foi 36-31, né? Foi uma votação apertada, e engraçado porque a gente tinha 12 senadores, se eu não me engano, do PMDB, e o PMDB rachado, foi 6 para cá, 6 para lá, e foi aí que foi acredito eu, que é uma grande vitória. Agora vai voltar para o Eduardo Cunha, agora vai voltar para o Congresso, mas para mim eu já fico feliz da gente acabar com a pessoa jurídica do ano de campanha eleitoral. Isso para mim é uma grande vitória. Para você, Nayara? Eu acho que é uma vitória, mas eu acho que ainda é um primeiro passo. Eu acho que é uma caminhada que a gente tem que construir. Eu não acho que talvez o financiamento totalmente público seja bom, mas eu tenho certeza que o privado não funciona e é um problema. Então, chegar a esse problema já é bom. Vamos pensar mais para frente como é que a gente diminui também a diferença nas campanhas dos candidatos, colocar um piso e, enfim, diminuir essa forma esdrúxula que são as campanhas hoje em dia, que é um circo. Tá. Só mudando de assunto agora, estávamos falando de financiamento, mas vocês são jovens da periferia e representam, de uma certa forma, também um movimento que existe hoje de participação da juventude da periferia, que está alijada, está excluída aí dos financiamentos e das políticas culturais, né, de acesso ao lazer, ao esporte. E existe toda uma movimentação hoje, vários grupos se organizando na periferia, em várias áreas. Vocês estão nessa área
de cinema, né? Produziram um filme, estão nessa ONG Criar. Mas nós temos muitos movimentos como os saraus da periferia, não sei se vocês devem conhecer o Sérgio Vaz, a Cooperifa, o Sarau do Binho, do Binho, né? Mas, enfim, nós temos vários movimentos hoje. Como que vocês estão vendo esses movimentos? Tem mais participação política, mais participação crítica hoje da juventude da periferia? A gente fala da juventude, tem a juventude universitária, a juventude do funk, a juventude evangélica, mas tem essa juventude mais crítica também, que não é evangélica, não é universitária necessariamente, mas que vem se movimentando e ocupando espaços, esses grupos de cultura principalmente, que são grupos politizados. Tem vários grupos, né, crescendo. Vocês estão acompanhando um pouco isso? Vale a pena fazer um documentário sobre esses grupos? É uma ideia que eu estou dando aqui para vocês, né? Não, com certeza. Eu, como moradora do Grajaú, desde que eu nasci, zona sul, enfim. Ah, que região do Grajaú você mora? Bom, eu moro meio no início do Grajaú, ali perto da Vila Natal, perto de Palmares, São Bernardo e Caraí. Conheço ali, Conjunto Palmares, né? Sim. Eu sou dali, eu lecionei ali naquela região. Sério? No Paulino, conhece no Paulino, sim. Sim. Fui professor no Paulino. Eu estudei perto, mas não no Paulino, no Herbert Waltz. Enfim, vocês estando lá, você conhece. A crescente de cultura nesses lugares é absurda. Vem antes da gente, assim. Citando, o crioulo é do Grajaú. É do Grajaú. O crioulo é do Grajaú. E é um grande ícone. né? Um ícone ele faz parte um pouco desse movimento de cultura, da música, né? A mãe dele é professora da rede estadual de ensino lá no Grajaú. Conheço a Vitória Régia. Sim, tem todo um trabalho lá no Centro Cultural. De cultura, ela escreve, né? Ela é poetisa. Eu conheço ela há muitos anos, inclusive frequentou a escola que eu era diretor na época, Miguel Vieira. Ela usava a escola para fazer trabalho de cultura, de teatro. Ela tem um trabalho histórico na região. Sim. E tenho certeza que ela influenciou muito o crioulo, né? Com certeza. O crioulo frequentava, inclusive, essa nossa escola, quando menino ainda, eu lembro dele, isso em 98, 99 ainda. Sim. Mas ela, na verdade, ela começou esse movimento, a Vitória Régia, de ocupação de espaços, né, na região. Sim, a gente tem várias pessoas que são ponto-chave nessa luta pela cultura na periferia. A gente tem o Sérgio Vaz com o Cooperifa, que está forte há anos, fazendo todo esse movimento do cinema na laje e dos saraus. Isso na Zona Sul. Na Zona Leste, que a gente tem também pessoas da nossa equipe, são da Zona Leste, principalmente a diretora do filme. E a gente tem o Periferia Invisível, a gente tem o Sarau dos Mesquiteiros, Rodrigo Ciríaco. Então, essas pessoas, elas todas se conhecem, elas todas têm uma rede e elas buscam sempre trazer o centro para a periferia, porque é difícil você viver na periferia e todas as coisas boas, digamos boas, estão no centro. É difícil a mobilidade para chegar lá, para voltar para casa. A gente tem que fazer mais uma coisa mista disso tudo. Quando é que a periferia vai se tornar o centro? É isso que a gente sempre brinca. Né? E eu acho que o movimento é super crescente e super importante e vai além. Eu acho que é o início. Você está em que região, Álvaro? Eu estou no extremo leste, pertinho ali de Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos, conhece? Conheço. Conhece? Estou lá, não nasci lá. Eu nasci na Baixada, né? Sou de Cubatão. Aí eu vim para cá, vim para São Paulo aos 8 anos de idade. Aí eu vim para Ferraz de Vasconcelos. E lá eu criei essa identificação mesmo com a cidade, com a minha localidade, com a minha região. Todos esses trabalhos, todos esses movimentos sociais, culturais, eu acho primordial e fundamental, né? Eu acho que todo aglomerado de pessoas, todo esse compartilhar de conhecimento, de cultura, de voz, de dar voz a essas pessoas, é o que vai fazendo crescer o movimento e a gente ganha força política, né? Força de voz, de posicionamento, de participação, e a gente começa a ter um pouquinho mais de esperança de mudar algumas coisas, né? Eu quero sugerir que vocês passem o filme, o preço, no Cinema na Laje, que você citou, né? A gente vai. Lá com o Sérgio Vaz, né? Daria um bom debate ali, hein? Com certeza. Vocês conhecem? Já foram no Cinema na Laje? Sim, já fui, claro. É perto de casa, é maravilhoso. A ideia do filme é, além de... A gente fez a estreia no centro, mas a ideia é que o filme passe pelas periferias de São Paulo e passe para todo tipo de pessoa que consiga chegar ali perto de casa e assista o filme, fazer exibições na rua, na praça, no centro cultural, porque, como diz o Álvaro, o nosso público-alvo é o eleitor.
não importa qual tipo de eleitor seja. A gente quer que esse debate, porque as sessões são sempre seguidas de debate, Sem dúvida. esse debate seja feito pelas donas de casa, pelos trabalhadores, pelas pessoas que às vezes torcem o nariz para a política, mas tem que perceber que a política está em cada coisinha, cada ato que ele faz no dia. Cada dia a dia dele tem política. Então ele tem que começar a pensar por que as coisas estão ruins no dia a dia dele. Então a ideia é essa, o filme vai passar no Cinema na Laje, vai passar no Centro Cultural Palhaço Carequinha, no Grajaú, e alguns outros lugares também. No final a gente pode dar a agenda do filme? Pode, lógico, sem dúvida. Eu quero sugerir ainda, não só a vocês, mas a quem está nos assistindo agora pela TV Assembleia, em todo o estado de São Paulo, que também entre em contato com vocês para divulgar o filme, para pedir cópias do filme, enfim. Sim, Principalmente as pessoas que trabalham com educação, as escolas públicas e privadas, as diretorias de ensino, tanto do estado como das prefeituras, as secretarias de educação, que elas possam fazer um trabalho com o filme de vocês nas escolas, né? Em debates com os pais, com os alunos, enfim, tem muito espaço. É um filme bem pedagógico, bem didático, bem crítico, que retrata esse tema da atualidade, que é a questão do financiamento de campanha eleitoral no Brasil. Um filme muito rico, então fica aqui a sugestão. E que vocês procurem também esses setores, é importante que vocês levem essa proposta para as diretorias de ensino, para os sindicatos da educação e outros sindicatos de outras categorias profissionais. Eu acho que o filme ele pode ser bem divulgado e ele vai ser útil, ele cumpre uma função importante. Eu assisti, eu vi, achei muito interessante, porque ele é bem pedagógico, bem didático, ele é crítico, enfim, ele leva a um processo de discussão. Tanto é que teve um debate acalorado, que demorou, nós apagamos as luzes do teatro, né, do Sinolido, porque as pessoas não queriam mais sair de lá. Se deixasse até às 3 horas da manhã. Isso sempre acontece, incrivelmente. Então, aí a gente sai da exibição, ainda continua o debate. Né? Continua o debate nos minúsculos grupos. Não, mas eu sou a favor disso, etc, né? E continua. Mas interessante você falar isso, de como o preço ele tem esse papel educacional mesmo, assim, né? A gente tem como princípio mesmo do filme é politizar, é informar, sabe? Explicar como funciona o sistema, assim, de uma forma simples, clara, sabe? É um livro fácil de se ler, né? A gente quer ser esse livro fácil de se ler. É porque vocês mostram as minúcias de uma campanha eleitoral, os detalhes, o cotidiano, ele ficou muito claro isso. Uma pessoa que não conhece uma campanha eleitoral fica conhecendo, assistindo o filme O Preço. Então vocês têm minúcias ali, coisas minuciosas, né, do cotidiano ali de uma campanha eleitoral. Isso é bom. E o importante falar que a gente procurou no filme, na montagem e na forma como ele foi feito, não ser um filme partidário e também não ser um filme que dá a nossa opinião claramente. Exatamente. A ideia é mostrar o que está acontecendo mesmo. Olha, é isso que acontece, o que você acha? Por isso que o debate acaba sendo tão acalorado, porque as pessoas, cada um tem a sua opinião. E elas estão tirando as próprias a partir dos fatos que acontecem no filme. Pra você ver, aqui a gente, tipo, a Nayara não sabe se ela não vê o financiamento público como a solução. Totalmente não. Eu já tenho um pouco mais um posicionamento voltado para esse, acredito que sim. Então, até o nosso grupo mesmo, ele ainda continua conversando. Tem divergência interna sobre como... Sobre o tema, e, tranquilo, pra gente tudo bem, eu acho que esse não é o problema, a gente quer criticar o atual modelo. Isso é o objetivo. Entendi. Nós só vamos fazer um rápido intervalo e voltamos fazendo esse debate sobre o filme O Preço aqui com a Nayara e com o Álvaro. Nós estamos de volta agora com o programa Assembleia Convida, entrevistando a Nayara e o Álvaro, que foram os produtores, os diretores do filme O Preço, o documentário O Preço. Nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre as curiosidades da filmagem, né, do documentário, do trabalho de vocês. Durante todo o processo, vocês acompanharam 2 candidaturas. Eu queria saber se ocorreram fatos inusitados e constrangimentos durante esse processo de filmar 2 candidaturas, porque eles se sentiram à vontade, os candidatos, tanto a Isa Pena como o Zé Américo. Como que foi isso? Eles se sentiam à vontade, agiam com naturalidade quando estavam sendo filmados? Como que foi
Teve algum fato assim que chamou a atenção de vocês? Teve vários, na verdade, né? A gente teve uma equipe de mais ou menos 13 pessoas fazendo o filme, e essas 13 pessoas trabalhavam na semana, no final de semana, e tinham que dar um jeito de conseguir tempo para fazer as diárias do filme, porque a gente tinha que estar lá todo dia com os candidatos, na semana, no final de semana, de manhã, de tarde, de noite, quanto fosse. Então a gente fez viagem com o candidato, a gente fez a viagem com a Isa, aí ela, por exemplo, não tinha dinheiro para pedágio, a gente fez uma vaquinha para ajudar. Vocês que tiveram que ajudar. Vocês ajudaram? A gente ajudou, na verdade. Isso eu nem sabia. Tá vendo? Então, ajudamos. Por exemplo, a gente tinha meio que uma equipe Zona Sul, uma equipe Zona Leste. Então eu ficava sempre fazendo as diárias com a Isa. O Álvaro ficava sempre mais com a América, porque era mais perto da casa dele. Então, com a Isa, a gente gravando no dia 5, que foi o dia da eleição, a gente foi para gravar ela votando, porque tem isso no filme, os dois candidatos iam votar, iam exercer a cidadania, e aí não deixaram a gente entrar. E aí foi bem complicado conseguir pra gente entrar. Com o Américo foi mais tranquilo, mas ainda assim deu problema, por não poder entrar com câmera no local da... É porque era assim, quando você fala assim, eles... Quem mais bloqueavam aí vou falar do Américo, né, que acompanhei fiquei mais perto do Américo. Quem mais bloqueava o Américo não era ele necessariamente, sabe? Tipo, eram as pessoas que estavam por trás dele. Então, para eu negociar, para eu conseguir, eu e mais um câmera estar no carro e acompanhar o dia 5 de outubro inteiro com ele, falando para as pessoas, com os assessores, a gente não estava conseguindo. Não, a gente tem que ver, isso aqui lá, pera, manda um e-mail. Quando a gente conseguiu falar, Américo, a gente precisa estar com você no dia 5 inteiro, estar no carro contigo. Ok, beleza. A gente conseguiu. Acho que o fato inusitado do filme, assim, foi... E aí acho que a Naera, ela contou um pouquinho. Quando o nosso personagem ainda era o Ramalho da construção, eu pedi folga no meu serviço. A gente pediu folga no serviço, eu e mais 2 pessoas, então era um câmera e um operador de áudio. E a gente, vamos seguir o Ramalho da construção. Então a gente tinha a inauguração de um comitê, a gente chegou lá um pouquinho atrasado, ele já tinha ido para um outro lugar. Aí a gente... chegava no lugar, ele já não estava mais. Então era uma passagem muito rápida. Aí a gente decidiu, vamos pular, vamos antecipar. Então vamos vamos no lugar que ele vai lá no próximo. Quando a gente chegou no lugar, mudou a agenda dele, ele já não estava mais lá, ele ia para casa, ia descansar, que estava cansado. E aí foi um dia de serviço perdido, né? Por alimentação e passagem perdida, porque a gente teve, para fazer esse filme, R$5.000. Então você pensa, R$5.000 em 3 meses para fazer um filme, não é nada, né? Então a gente, aí perdemos uma diária com o Ramalho e um puta cansaço, que era um dia de muito calor, era um dia de muito cansaço mesmo, assim, do grupo mesmo, do time inteiro, né? E a nossa diária mais histórica foi a do dia da eleição, que foi no dia 5 de outubro, onde a gente tinha que estar com eles o dia inteiro, porque era o dia mais importante, e a gente tinha que votar. Também, todo mundo tinha que votar. Então, e trabalhar e votar, tinha gente que trabalhava, e ok, né? A gente dividiu. Fica um pouquinho de pessoas com a Isa, um pouquinho de pessoas com o Américo na parte da manhã, que são quando eles votam. Depois, troca, essas pessoas que estavam com eles vão votar, e aí vem outra equipe para ficar na parte da tarde, na parte da noite. Aconteceram vários problemas nessa nossa pequena produção, mas no final deu tudo certo. Tipo, no final, todo mundo ainda se juntou para ficar com o Américo mais tempo, porque foi o que ficou mais tempo, e correu bem, mas no dia, o estresse... E é engraçado porque nesse dia do Américo, a gente acabou a diária depois da meia-noite, ou seja, não ia ter mais trem, metrô pra gente ir embora, né? Nem de carro. Então, não tava nessa diária. Mas vocês foram embora... De carona, no Ford K, tipo, 8 pessoas. 8, 7 pessoas. Mais equipamentos. Mais equipamentos. Tudo pro Grajaú. Tudo pro Grajaú, assim. Então, foi algo... Eu vejo essa foto e falo, meu, que loucura. Foi uma grande vivência pra gente. Os candidatos, eles tiveram uma grande vivência, mas a gente também. Muita. Com certeza. Então, além desses 2 personagens, a Isa Pena e o Zé Américo, vocês também entrevistaram algumas pessoas, jornalistas, né? Quais foram os personagens que aparecem no filme com destaque, fazendo comentários sobre o processo? Então, a gente tem o Gil Castelo Branco, que a gente deu um pouco de sorte, assim, né? Porque era um personagem que a gente queria, porque ele vem com um teor de fala
que ele é um cara que ele é muito conhecedor do sistema, da lei. É um cara que ele é secretário da ONG Contas Abertas, então ele tem essa questão econômica, financeira, dinheiro, eleição, política. E ele mora em Brasília, né? Então foi um dia pontual que ele veio para São Paulo e a gente entrevistou ele no hotel, né? Que ele estava hospedado. A gente tem no filme também o Gil Castelo Branco que eu falei, tem o ex-senador do estado de São Paulo, que é o Eduardo Suplicy, do PT. Aí nosso objetivo com ele, de fala, era dar essa questão de evolução mesmo no financiamento de campanha eleitoral. Ele é uma pessoa que disputou muitas eleições, ele consegue dar esse panorama bem bacana. E a gente queria um personagem que, teoricamente, fosse contra o financiamento público de campanha eleitoral, que fosse a favor do atual modelo. E aí a gente chegou no Silvio Salata. Dr. Silvio Salata. Dr. Silvio Salata, que ele foi advogado, né? Ele é advogado, ele foi presidente da Comissão dos Direitos de Estudos Eleitorais. Assim. Foi bem legal a conversa com ele. Esses são os... O filme tem 5 personagens, os 2 centrais, os 2 candidatos, e mais esses 3 que compõem e vão alimentando o debate, a discussão e o tema, assim. Eu queria abordar um tema também com vocês muito importante, porque eu acho que vocês passaram por isso e passam, porque vocês são produtores alternativos de periferia, que é sobre financiamento de arte em geral, mas sobretudo nessa área do cinema. Vocês estão acompanhando esse debate sobre as leis de incentivos, sobre editais, né? Vocês tentaram outros financiamentos além desse que vocês tiveram? Ou estão tentando fazer novos documentários? Estão fazendo esse debate lá na ONG Criar? Para esse filme, não. Para esse filme, a gente já foi tinha no financiamento. Criando Asas e conseguimos com ele. Certo. Só que depois dele, claro, a gente vem buscando aprimorar, fazer outros filmes, fazer outros projetos, porque além de cinema, projetos sociais, projetos em oficinas, que ajude nos lugares onde a gente mora, que é na periferia. Então a gente tentou o Vai, que eu acho um exemplo de edital bom em São Paulo, que acontece. Agora a gente tem uma dificuldade muito grande para arte, principalmente para cinema no Brasil. Em questão de edital, em questão das leis, a gente tem a Lei Rouanet, que se você conseguir, você tem que arranjar o dinheiro. Você conseguiu a lei, mas aí você tem que conseguir o dinheiro das empresas e ir lá e buscar. Tem que convencer as empresas. Convencer as empresas a ir lá te dar dinheiro. Você tem autorização do Estado, né, do governo, do poder público, mas você tem que conseguir autorizar o dinheiro. Fazer o corre. Exatamente. Né? É complicado. Mas aí as empresas normalmente só financiam os grandes produtores, o que dá algum retorno de mídia, cultural, não é isso? São aquelas produtoras. Tem a produtora, tem a O2, tem essa produtora, tem outra que conseguem sempre lançar os seus filmes, que são bilheterias, que tem já sala de cinema. Agora, para você fazer um cinema independente, periférico, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Eu passei fazendo um filme que se chama Um Salve Doutor, do Rodrigo Souza e Souza. Ele ganhou o Vai, e aí ele fez o filme apenas com parceiros. Então, ajuda do Vai, ajuda do Prêmio Criando Asas, e aí ele fez era uma rede muito grande de ONGs e de envolvimentos. E, por exemplo, para fazer o figurino, eles tinham uma ajuda de uma ONG que fazia roupas, que era um ateliê. Para conseguir o equipamento de filme, você vai lá e consegue na raça, independente. É bem complicado. Depois que fez o filme, agora, e o que você faz com o filme? Como é que você coloca na sala de cinema? É muito complicado colocar um longa-metragem, um curta-metragem numa sala de cinema. A não ser os festivais, que são fechados, que são clubinhos, que é complicado. Para entrar na sala de cinema é muito mais difícil. Tem que ter o money. Coisa que a gente não tem, né? Então a gente tem que correr atrás. Complicado. Eu acho que o momento é um momento de discussão sobre isso. E eu acredito com toda a esperança de que as coisas melhorem, mas acho que vão melhorar. Vocês só têm o que o Glauber Rocha dizia, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não é isso? Mais vamos nada. Pra cima, né? Completamente. É muito possível fazer um filme assim na raça. Dá um grande trabalho, mas parece que é até mais gostoso quando você chega no final. Porque você deu seu sangue e seu suor para fazer o filme. Então, você vê algo que é interessante, né? A gente fez um filme sobre financiamento de campanha eleitoral. E a gente fez a pré-estreia do filme no Itaú Cinemas. Itaú, que é financiador de campanha eleitoral. Isso tem uma questão, né? E aí, depois do Itaú, a gente quer estar no Cinemark, por que não? Por que a gente não pode, né? A gente quer ocupar esses espaços, a gente quer.
Mas aí sem esse fator econômico, sem investimento, se a gente não der resultado de bilheteria, se a gente não tem nome, se a gente é a Nayara e o Álvaro, aluno do Instituto Criar, é mais um que fica com a câmera na mão e com a ideia na cabeça, e como milhares no estado de São Paulo e no Brasil. Tem muita gente boa por aí, com boas ideias, né? Mas para dar espaço para essas pessoas, precisa um pouco mais de incentivo, sim, do Estado, do governo. Acho que é o momento de a gente discutir esse tema também, que o preço seja um elemento dessa discussão. Então, além da dificuldade da produção, que é difícil também é distribuir, não é isso? Nossa. Não, com certeza. A distribuição. E vocês estão com alguma estratégia de distribuição? Bom, para início, a gente tem uma ideia desde os primórdios do preço, que era de fazer uma ação social com o filme. A gente acha importante isso. Então, vamos fazer DVDs, não muitos, alguns, 200 cópias de DVDs. E vamos chegar numa pizzaria de amigos que nós temos, de um amigo lá da Zona Leste, e colocar esse filme na pizza. Ah, numa pizzaria? Numa pizzaria, porque... inédito isso, hein? Isso aí é mídia alternativa. Mídia alternativa total. Cine Delivery. Exatamente. E aí a pessoa compra a pizza sem saber, tá lá comprando pizza na sexta de noite, e chega um filme em casa para ela assistir. De graça, né? De graça, completamente. E aí a ideia é, não sei, será que tudo acaba em pizza? Uma pizza em casa com filme sobre política e disseminar o filme por aí. Também, a parte disso, a gente quer criar uma rede de exibidores e de amigos de cineclubes que ajudem a gente a exibir o filme em escolas e em locais diversos. Então, além da gente fazer o corre atrás desses lugares, os lugares também é legal procurar a gente para que a gente consiga estimular, né? Passar o filme para todos os lugares possíveis. Então, até agora vocês, eu participei da estreia, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da estreia no Cine Olido, que teve um debate extremamente acalorado, com uma mesa super legal, assim, com pessoas críticas falando, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse lançamento da estreia. Mas teve no Itaú também uma apresentação? Então a gente fez uma pré-estreia no Itaú, tá. como eu disse, mas aí algo bem restrito, 85 convidados, né? Muita gente do Criar, que era importante a gente dar essa moral para a galera que apoiou a gente, né? São os nossos educadores, são pessoas que contribuíram para o filme. E a gente fez a segunda exibição, que aí foi um evento mais aberto, no Cine Olido, né? Então a gente recebeu lá, para debater o tema pós-exibição, a Jamila Ribeiro, colunista da Carta Capital, o Denis Russo, que ele é diretor de redação da revista Super Interessante, e você também fez parte da mesa, somou nessa discussão, né? E o Johnny, que foi um educador nosso no Criar, uma pessoa que instigou a gente. A todo momento a gente, vai lá, faz o filme, vai lá, vocês têm potencial, sabe? É importante citar isso também. E aí a gente fez essa composição dessa mesa, a gente, se não me engano, deu lotação máxima, né? Acho que sim. Mais de 200 pessoas, era próximo da capacidade do Cine Olido, da sala. E foi muito bom, assim, pra gente foi incrível a exibição, um bom debate foi criado, a gente fez bons contatos lá. Então a gente ficou bem feliz com a exibição da Olido, assim, bem feliz mesmo. Eu queria ressaltar uma questão importante. Vocês tiveram financiamento de R$5 mil, não é isso? Vocês produziram um documentário excepcional com R$5 mil. E nós temos produções milionárias que são financiadas com dinheiro público, né? Por prefeituras, pelo BNDES, pela Petrobras, que não chegam nem a 10% da qualidade do filme de vocês. Obrigado. Então é um paradoxo, né? Mostrando que é possível, com poucos recursos, produzir um filme com qualidade e arte com qualidade. E, ao mesmo tempo, na campanha eleitoral teve também essa diferença, né? Essa dicotomia entre a campanha da Isa Pena e do José Américo, né? Eu queria que vocês falassem qual foi o valor de cada campanha e qual foi a quantidade de votos de cada campanha. Isso aparece no filme? Eu falo. Assim, era importante a gente ilustrar muito bem essa diferença no filme. O que representava e quanto que custava uma campanha sem financiamento de pessoa jurídica, né? Sem doação de empresário. E aí a gente teve a candidatura da Isa Pena, do PSOL, que representou essa figura, esse personagem. Ela teve cerca de 7 mil votos. E aí eu tenho até receio de errar, porque são números quebradinhos, né? Mas é aproximadamente 7 mil votos, ela teve um pouquinho menos de 7 mil votos.
e gastou R$8.000, algo em torno de R$8.000. O custo de voto dela foi algo abaixo de 1,20 centavos, né? E a gente teve outra figura que representa assim, o financiamento privado, a maior estrutura de campanha eleitoral. E o Zé Américo teve mais de 70 mil votos. E cada voto custou R$42. A prestação de contas dele deu algo em torno de 3,5 milhões. Assim. Então é uma diferença que absurda, não é o mesmo jogo, né? Isso a gente quer deixar claro no filme. É absurdo o tanto que é gasto. E vocês tiveram acesso também aos valores de outras candidaturas, para fazer um paralelo, ter uma ideia de outras candidaturas que tiveram valores muito superiores a 3 milhões. Nossa. Se vocês viram, acompanharam. A gente pega o José Américo, que é o nosso personagem, mas a candidatura dele, digamos que pode ser taxada como modesta. Pequena perto de outras. É pequena perto dos colegas, né, dele, de outros candidatos. Qual foi o... Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi no Capeta? Do Rio de Janeiro, e aí Rio de Janeiro tem uma população muito menor, né, menos votos. E aí a gente tem lá o Sérgio Sveiter, foi algo que eu li depois da montagem do filme. O Sérgio Sveiter, ele gastou R$5 milhões e teve 50 mil votos. Então o custo de voto dele foi R$100. É a mesma coisa que você vai votar R$100 aqui pra você. R$100 pra você. É algo escrachado. É algo... o Gil falando no filme é algo promíscuo, né? Porque é algo muito... Não, vota. R$100 por voto é muito dinheiro, sabe? E a gente acompanhou, assim... E vocês tiveram acesso às fontes de financiamento dessas campanhas? Tem pelo site do tribunal, acima, né? Vocês chegaram a pesquisar um pouco isso ou não? Tivemos, tanto que que tipo de empresa que financiava, sim, que tipo de setor? Tanto que no filme a gente quer citar a JS Friboi, né? Friboi. Que foi a maior doadora da última eleição. Então a gente coloca lá o nome sem pudor, né? A gente quer tornar explícito, tá aqui o Itaú, tá aqui o Odebrecht, tá aqui JS Friboi, a Friboi, que foi a maior doadora. Doando, inclusive, não para um candidato, mas para vários partidos. Para vários partidos. Registrando que só para o pessoal que não, porque o pessoal não aceita financiamento privado de campanha. Não, a gente faz questão, sim, é importante para a gente citar essas empresas, que são as mesmas empresas que estão no Jornal Nacional, né? Lá nos mesmos escândalos, né? Então, quando a gente vai falar o presidente da Odebrecht foi preso, por que será, né? Por que ele foi preso, né? O que envolveu essa prisão? Eu tenho certeza que tem envolvido o financiamento de campanha eleitoral, entendeu? Eu não tenho dúvida. E o que vocês acham dessa frase? Que empresa não doa, ela investe. Não, com certeza. Tem estudos que dizem que a cada R$1 doado, uma empresa doa R$1 para um candidato, ela recebe R$8,50 em depois licitações, enfim. Fraudadas, em licitações, em favores. Viciadas, né? Propinas. R$8,50 cada R$1. Se você doa 100 mil, o que você vai receber é imensurável. Em 2010, das 10 empresas maiores doadoras para as campanhas eleitorais, 7 foram acusadas de corrupção. 7 foram procuradas por corrupção. Nas últimas eleições, 2014, 98 milhões... O Odebrecht, se eu não me engano, doou 98 milhões para o Aécio e para a Dilma. Para os dois. O montante dos dois. Vou apostar nos dois. Por quê, né? É um absurdo isso. A gente chama de corrupção legalizada, porque é legal até então. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas é legal. E algo muito louco, a gente está aqui na Assembleia Legislativa hoje, né? Então, tenho certeza que a gente tem aqui diversos gabinetes. Eu não tenho medo de errar, que 85% a 90% recebem dinheiro de pessoa jurídica aqui, ou de repasse de partido de pessoa. Não tenho medo de errar nesse número, sabe? É que a verdade é público, né? Eles são financiados, vários deputados que foram financiados por empresas privadas. Tá? A gente tem a exceção das candidaturas do PSOL. E aí eu fico pensando, talvez que gaste um pouquinho menos, algumas figuras de mídia, e o resto, é na grana. Então é importante ligar esses fatos, ligar os escândalos com as doações. Com o financiamento. Essas coisas acontecem, elas estão interligadas. E é igual a gente fala no filme, diga-me quem lhe banca, eu lhe direi quem és.
mais grave do que ainda financiar a campanha eleitoral é que essas empresas, elas financiam também muitas vezes a vida particular desses candidatos. A gente lembra do Renan Calheiros, há 5 anos atrás, com a namorada dele, Mônica Veloso, que acho que era Camargo Correia, uma empreiteira, financiou não só a campanha dele, mas financiava as contas dele, né? Pagava as contas da namorada. Mas, e além disso, que essas empresas influenciam a construção de políticas públicas, principalmente as empreiteiras, que influenciam a aprovação de planos diretores, leis de zoneamento, né? Mas nós estamos terminando já o nosso programa, nosso tempo ali, eu estou vendo que está praticamente se esgotando. Eu queria só que vocês divulgassem agora a agenda do filme, como que vocês estão pensando, onde que vocês vão apresentar. Sei, mais ou menos. Você vê que a gente começa a falar do tema e o tempo acaba. Sim, é incrível. Agora, no dia 19, sábado, 19 de setembro, a gente vai ter a Virada da Educação em Santo André, onde a gente vai fazer parte, junto com o pessoal do CRIAR. Também vamos estar no projeto Revivarte, na parte da noite. E também vamos estar na Virada da Educação no dia 26 de setembro em São Paulo, que é bem massa. Só que a gente está começando a fechar a data agora. A gente quer fechar sempre, então, para ficar por dentro de tudo, é o Facebook do O Preço. O Preço, lá ele vai encontrar a pessoa, então, o telespectador que está nos assistindo, quiser ter acesso ao filme, ele entra em contato com o Facebook O Preço, é isso? Então, a gente tem lá, e aí eu vou fazer o jabá, né? Sem dúvida. A gente vai lá, quase todo mundo tem Facebook hoje. Facebook, coloca lá a página do Preço, pode mandar uma mensagem pra gente, na página mesmo, a gente vai responder. Estamos esperando essa mensagem até, porque a gente quer divulgar o filme, a gente quer exibir o filme, a gente quer debater o tema, a gente quer discutir Estado de São Paulo, fora de São Paulo, né? A gente quer discutir o tema. Então pode subir lá no Facebook, digitar O Preço, o filme, vai aparecer, manda uma mensagem pra gente, a gente está disposto a exibir. Assiste o trailer também, se dá para compartilhar o trailer também ajuda nós, então é isso, assim. Olha, eu quero só agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, parabenizá-los pela produção desse filme, que eu falo que é um filme brilhante, um filme didático, pedagógico, que veio no momento oportuno para propiciar e ajudar nesse debate sobre financiamento de campanha, sobre corrupção na política, sobre pagamento de propina. É um filme super atual, né? Ele cai como uma luva para o debate que nós estamos fazendo hoje no Brasil. Então, parabéns, Nayara, Álvaro, e para o Wellington também e a Mari, né? Mari, que foram também os dois, na verdade é uma produção de 4 pessoas, né? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo 4 pessoas produzindo um filme, algo inédito também. Processo totalmente coletivo. A gente gosta do inédito. Não, muito bem, foi um projeto de fato coletivo, crítico, criativo, né? Que teve que superar várias dificuldades materiais, financeiras, mas que, enfim, vocês produziram um grande filme. Então eu chamo a atenção do telespectador para que assista o filme O Preço, um filme riquíssimo que vai propiciar o debate sobre o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado.